agora e falar de um outro player da política, um player importante, né, para o pleito de 2022, que é o senador Eduardo Braga. O senador Eduardo Braga teve um processo arquivado, né? O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, arquivou o inquérito que investigava repasses de uma empresa, a JF, para o senador Eduardo Braga, do MDB. Tivemos, então, o que podemos chamar de uma vitória para o senador. Rose, como a gente pode avaliar politicamente esse movimento? É um peso a menos para a próxima eleição, e justamente um peso que foi determinante, complicado para o ex-governador e senador Eduardo Braga no resultado da eleição passada. Ele era um dos fatores da rejeição do senador Eduardo Braga. Então, realmente, ele perde parte deste peso da rejeição, que é um problema na campanha dele de governador para o próximo ano. Só um detalhe assim, a mais desse caso. Esse caso, ele vem naquele bojo da lista do Fachin, da lista da Lava Jato, que isso o fato determinante, digamos assim, foi o assunto que guiou e que mexeu com o eleitor na última eleição. Ele pautou a última eleição, o resultado da Lava Jato. Você ser investigado pela Lava Jato era um dado muito negativo e que tirou várias pessoas das urnas e de volta, né, à Câmara ou ao Senado. O senador Eduardo Braga se reelegeu, mas se reelegeu com uma dificuldade muito grande. Você lembra, ele quase perde a reeleição lá para a votação que teve Luiz Castro na eleição passada, e muito disso tinha o peso de ser um investigado da Lava Jato. Inclusive, quando nós falamos a respeito do momento em que o STJ tornou o governador Wilson Lima réu, você lembra? A gente disse do quanto isso pesava numa campanha, o quanto isso pesava na imagem do político, porque Eduardo Braga, Omar Aziz amargaram resultados muito complicados nas urnas, nas últimas eleições, eles sequer eram réus. Eles eram investigados. Então, é este momento que altera e, provavelmente, a comunicação do senador Eduardo Braga vai tentar reverter. Porque aí, Rafael, isso vem desde 2017, desde que houve a delação premiada por algumas pessoas, mas a que mais marcou foi um vídeo do Ricardo Saúde. Ele era ex-diretor de Relações Institucionais da JF, que é o grupo que controlava a JBS, e ele relatou que pagou vários senadores em busca de um apoiamento para a reeleição da presidente Dilma em 2014. E aí ele acusava o senador Eduardo Braga e vários outros de receber um valor de 6 milhões para apoiá-la e não migrar esse apoiamento para o Aécio Neves na ocasião. Esse vídeo fazia parte da investigação. A imprensa teve acesso, nós tivemos acesso aqui no estado do Amazonas, e isso vem desde 2017. Eu lembro que em 2019 houve uma operação da Polícia Federal relacionada a essa delação, e a mídia nacional, o jornal o Globo, por exemplo, deu uma matéria dizendo que a Polícia Federal havia cogitado a prisão de algumas pessoas, entre as quais o senador Eduardo Braga. Então, mais uma vez, ele teve de lidar com a repercussão negativa de tudo isso. E os adversários também utilizam, né, em relação a essas pessoas. Você vê que agora mesmo, neste momento, desta decisão de Edson Fachin, que é o ministro relator dessa investigação toda, e ele arquiva a pedido da Procuradoria-Geral da República, alguns adversários também colocam este arquivamento numa data posterior à recondução do Augusto Ara, do Procurador-Geral da República, em que o senador Eduardo Braga era o relator desta recondução. Então, assim, acontece um tempo depois. O argumento da Procuradoria é que não havia indícios, não havia provas em relação a essas pessoas. Além do senador Eduardo Braga, o deputado Paulo Bornhausen, do PSB de Santa Catarina, e também o ministro do TCU, Vital Rego. Bom, ele diz que não, o ministro Edson Fachin concorda com esse parecer da Procuradoria e determinou, portanto, o arquivamento. Então, esses aí os dados que estão postos sobre esta questão, que foi um peso por muito tempo, e ele perde com a decisão judicial e agora provavelmente terá de trabalhar esta informação na opinião pública, né, em relação ao que ficou impregnado na imagem e na memória dos eleitores.